Shalom a todos os amados irmãos do nosso programa Verdades ou Narrativas Bíblicas. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, que na nossa linguagem de Ialdim chama-se Matitial. Portanto, capítulo 15, em seguida o 16. Mas quero pedir aos irmãos, encarecidamente, que dê seu like, né? Inscreva-se no canal, envie para todas as pessoas que você conhece, para que esse estudo chegue às pessoas que não têm o conhecimento ainda da verdade escrita, porque uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a Escritura. E nós aqui no canal separamos o que é Bíblia e o que é Escritura. Portanto, aquilo que é verdade é sempre alguma parte eu vou dizer, isto é verdade. Aquilo que é narrativa, mentira e engano, vou dizer, isto é mentira, isto é engano. Isso foi escrito, né, pela vontade própria dos homens, não pela vontade do Criador. Então é necessário sempre explicar isso, e avisando aos irmãos que Senhor é Baal. E sempre que estiver falando de Senhor, o narrador está se referindo a Baal. Porém, nós, né, entendemos que Ial é o Criador, Ial Shamashia é o nosso Salvador, o qual na linguagem comum, né, do sistema é o Jesus, o Jesus. Tá? Então, Jesus na linguagem comum para nós não é. Para nós o filho do Criador chama-se Ial Shamashia. Dito isso, nós vamos então ao capítulo 15 de Mateus, ou Matitial. Vamos comer escrituras. Capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra. Então vamos. Preste atenção, pegue suas Bíblias para fazer a comparação, para nos acompanhar na leitura. Ok? Em nome de Yahweh Shamashia. Mateus capítulo 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Vamos dar a primeira pausa, e vamos tentar entender. Tá? Segunda versão diz que alguns fariseus chegaram para Yahusha, segundo o que está escrito: porque os teus discípulos transgridem a nossa lei. Esse é o ponto, viu, irmãos? A nossa lei. Não está dizendo aqui que é a lei de Yahweh, né? Não. Ele está dizendo que é a lei deles, a lei de Moisés, a deles, dos escribas, dos fariseus, porque transgridem os teus discípulos a nossa lei. Aí vem a pergunta, mas qual era a lei? A lei era o seguinte, que para lá, né, em Israel, para antes de almoçar, de jantar, teria que lavar as mãos. Bom, por um lado, lavar as mãos antes de comer é uma questão de higiene pessoal, né? De higiene pessoal, mas não tem nada a ver com salvação. Só que eles exigem lá na lei deles que tem que ser lavada as mãos antes de comer das refeições. Para eles, isto é sagrado, isso influi na salvação. É assim que eles entendem, entendeu? E foi assim que o narrador leu e foi assim que o compilador escreveu, né? De acordo com o que eles tinham como lei oficial. Tinha que lavar as mãos. Mas Yahusha não vê como o homem vê, não vê desta forma. Então ele agora vai explicar, vai dar essa explicação. Tá? Lembre-se que na leitura está chamando isso aí de Jesus, tá? Mas no caso é Yahusha quem dá essa explicação àqueles estudiosos, teólogos, né? Os fariseus, e assim por diante. Vamos ver o que é que ele fala sobre essa questão. Inclusive, ele já dá aí uma repreensão. Ora, vocês também transgridem a lei, quando a escritura de vocês
diz que tem que honrar o pai e a mãe, e vocês não honram. Então por que vocês agora querem corrigir os meus discípulos se vocês transgridem a lei? Foi isso, o recado dele foi esse, curto e direto, né? Curto e direto, para se entender a narrativa. Quer dizer, vocês querem corrigir a mim e a meus discípulos, mas vocês desonram o pai e desonram a mãe, e querem ser santos. E aí sim, vocês estão quebrando o mandamento. E aí? O que é que vocês vão me dizer agora? Entendeu? Traduzindo para os nossos dias de hoje, seria isso o que Yahshua teria supostamente dito a ele. Mas vamos ver a história. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, Tá. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Tá vendo? E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Veja o que ele diz: invalidasse pela vossa tradição o mandamento do Criador. Só que é o seguinte, tá? Eles criaram mandamentos humanos, impuseram isso para as pessoas na época, atribuíram isso, entendeu? Ordenaram isso e atribuíram isso ao Criador, dizendo: não, foi o Criador que mandou dizer assim, mandou escrever assim. Não, não foi o Criador. O Criador não mandou escrever nada disso. Isso são atribuições deles. Eles fizeram isso. Eles criaram as leis. É bom deixar bem claro que o nome chama-se a Lei de Moisés, ou de Marcha. A Lei de Moisés não é a lei do Criador. Entendeu? O Criador não colocou, não impôs lei para ninguém, amados irmãos. Não. Ele mostra ali, entendeu? O caminho que se deve andar. Mas a lei, ele não colocou lei. Ele colocou ali o norte, o caminho que a pessoa deve andar, como deve servir a ele. Os homens criaram as leis. Até os dias de hoje, os homens criam suas próprias leis. E eles mesmos quebram as leis que eles mesmos criam. Então veja só, desde a antiguidade é assim. E nos dias modernos não mudou não. Não mudou não, né? Quantas leis é feito aí, né, pelas autoridades máximas da nossa nação? E eles mesmos quebram a lei. Eles mesmos passam por cima da lei. Rasgam a lei que eles mesmos criaram. Então o Criador não tem nada a ver com a lei dos homens. Deixa isso bem claro. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, traduzindo, não é o coração, mas sim a mente. Eles honram, né? Vamos dar um exemplo aqui. Muitos chegam nas casinhas, aleluia, aleluia, né? O Zeus está aqui, porque não é o Criador não está nas casinhas. Mas eles dizem lá: o Deus está aqui, o Zeus está aqui, aleluia, fulano está aqui, Maria está aqui, Benedito está aqui, José está aqui presente. Mas a sua mente está poluída. Eles não acreditam nem no que eles dizem. Essa é a verdade. Entendeu? Porque, irmãos, vamos botar o pé no chão e ser muito direto. Muito direto. Chega para uma pessoa dessa, né, que chama-se cristã, ou católico, ou evangélico, tá? Ou de qualquer outra denominação, chega para ele e pergunta: você acredita mesmo no que você fala? Pergunta. Ele vai começar a ter dúvida. Sabe por que vai ter dúvida? Porque eles não têm certeza de nada. Eles não têm certeza nem do que acreditam. Não têm certeza. Diferente de nós, Yaldins, nós temos certeza em que cremos. Nós cremos em Yahweh, que é o Criador, e cremos em Yahshua Mashiach, o seu filho, o meu irmão, o seu irmão, o nosso irmão. Nós cremos fielmente neles. Enquanto que os das casinhas falam, mas até eles duvidam do que eles falam. Portanto, é preciso sair dela, como diz a Escritura: sai dela, povo meu. Tá bom? Saiam dela, venham para a verdade. Então tá aí. Vamos ouvir? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tá vendo aí? E chamando a si a multidão, disse-lhes: Tá vendo aí?
ouvi e entendei. Ensinando doutrinas que são dos homens, preceitos, leis que são dos homens. Não é o que eu estou falando não, viu? É a sua Bíblia aí. Está escrito aí na sua Bíblia. É ensinando preceitos, ensinando leis que são dos homens. Esse versículo é um versículo, é uma narrativa ou é verdade? Este versículo é verdadeiro, né? A probabilidade de Yahshua ter dito isso a eles é de 100%. Ele disse isso a eles. Vocês estão aí, ó, seguindo as leis que vocês mesmos fazem, tá? Mas não tem nada a ver com o Pai, não tem nada a ver com o Abba, não tem nada a ver com o Criador, não tem nada a ver com o Yahweh. É vocês que criam a lei, vocês quebram a lei, tá? Desde os tempos antigos são assim e os dias de hoje continuam fazendo a mesma coisa. Continuam fazendo a mesma coisa, entendeu? Quebrando as próprias leis que eles fazem. E Yahweh não tem nada com isso. Entenderam, irmãos? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Presta atenção. O que contamina o homem, tá? Isto é escritura, não é Bíblia. É escritura, ou seja, é um versículo verdadeiro, tá? O que contamina o ser humano é o que ele come. Por exemplo, se você comer um veneno, se contaminou, morreu. Se comer uma carne estragada, vai lhe dar uma tremenda dor de barriga. Se você comer uma fruta com bactéria, mais adiante nos dias, essa bactéria vai se reproduzir no seu corpo e você vai ter uma doença. Entendeu? Então isso é o que contamina o homem, tá? Por dentro. É o que come. Mas o que sai não. Ele vai explicar. Tá? Vai explicar. Tudo que é o que vem, que entra pela boca, tem outro sistema para sair. Mas acontece que o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que entra pela boca. Será que é isso mesmo ou estou entendendo errado? Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Certo. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Eu acho que vocês já escutaram muito isso, né? Cego que guia cego, ambos caem no mesmo caminho. Quer dizer, eles ensinavam as coisas erradas, doravante, eles também caíram e caem até hoje no buraco. Os que formam a lei hoje, tá? Vou dar um exemplo prático. Congresso Nacional forma a lei hoje no Brasil. Eles caem nas suas próprias leis e muitos perdem seus mandatos, né? São presos, são enganados pelos seus companheiros, pelas próprias leis que eles próprios fizeram. Então é um cego guiando cegos. E eles caem no mesmo buraco dos dias de hoje. No mundo espiritual, aquele que ensina as coisas erradas espiritualmente para outro, também vai para o inferno. Essa é a palavra. Entendeu? Porque ensinou errado. Não ensinou a verdade. Agora, aquele que ensina as coisas do Criador verdadeira, esse não é cego, esse enxerga e também está levando o outro para a luz, para a salvação eterna. É dessa forma. Ou você ensina as coisas verdadeiras para seu irmão e vocês dois serão salvos, ou você ensina as coisas erradas e os dois vão cair no inferno. Ou seja, vão morrer duas vezes. É isso que se trata, é essa a verdade. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Isso. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Pedro explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Yahshua falando. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Olha aí. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas o que sai pela boca procede da mente. O compilador colocou coração, mas do coração não procede nada a não ser sangue que bombeia. É um músculo.
mas procede da mente. A mente é quem produz, a mente é quem pensa, a mente é quem determina o que o corpo deve fazer, não o coração. Isso vai ser explicado aqui na frente um pouquinho. Então, aprendam isso, né, irmãos? Do coração não se sai nada a não ser o bombeamento de sangue para o corpo. Agora, da mente sai todas as atitudes, ações, palavras, gestos, tudo. Sai o pecado, sai palavras de salvação, sai palavras de condenação, sai tudo. Sai maldição, tudo vem da mente. Está na mente. Vamos entender isso? Porque do coração procedem os maus pensamentos, Da mente. mortes, adultérios, fornicação, furtos, Da mente. falsos testemunhos Isso. e blasfêmias. Tudo da mente. São estas as coisas que contaminam o homem. Exatamente. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina Não. o homem. Você lavou as mãos, comeu, ou não lavou as mãos e comeu, o máximo que você vai ter, pegou lá, eu não vou lavar a mão não, vou comer. Tá, com a mão suja, vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Com a mão suja eu vou comer. O máximo que você vai ter ali na frente um pouquinho, quem sabe uma bactéria que lhe deu uma dor de barriga. Entendeu? Mas não contamina o seu espírito. É disso que está se falando. Entenderam? O lavar ou não lavar as mãos não contamina seu espírito. O que contamina o seu espírito é aquilo que você fala. Porque veio de dentro para fora. E isso pode lhe contaminar o seu espírito e você pagar um preço muito alto. Então a gente tem que ter cuidado o que falamos, mas o que come não. O que come é questão higiênica, é uma questão de saúde pública e não espiritual. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, Presta clamou atenção nessa dizendo: palavra. Senhor, filho de Davi. Errado. Ela, se fosse verdade, que é uma narrativa, mas se fosse verdade, não seria Senhor, filho de Davi. Senhor é Baal. Tá? E os filhos de Davi foram pecadores. Todos foram pecadores. Todos cheios e contaminados de pecado. Logo doravante estaria dizendo que Alxa era um pecador. Senhor, filho de Davi. Os filhos de Davi foram pecadores. Então, está errada essa palavra. Então é narrativa. Para essa palavra ser verdadeira, seria da seguinte forma: profeta, filho de Ial. Ou, quem sabe, mestre, filho de Ial. Isso mudaria. Mas o compilador fez a questão de botar filho de Davi. Porque eles lá, muitos deles lá em Israel, acreditam que o Messias vem da raiz de Jessé, vem da raiz de Davi, passa por Davi. Não passa, porque Ialxa, a descendência, os ancestrais de Ialxa é um. Ial, é só o pai. Ele não tem uma árvore genealógica anterior a ele. É só o pai, Ial, o Criador. Por isso que ele não é filho de Davi e nem vem da descendência de Davi, ok? Isso foi um título atribuído a ele, que até hoje os judeus ortodoxos, eles atribuem que o filho do Criador, ele deram essa atribuição a ele, que ele seja filho de Davi, mas não é, ele é filho de Ial, por isso que o nome dele é Ialxa. Tá explicado. Misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Preste atenção, o machismo, aonde está? Eu combato isso dentro da Bíblia. É muito machismo. Manda ela embora, é uma mulher, está gritando, está perturbando a gente. Vocês acham mesmo que Ialxa iria mandar essa mulher embora, ela implorando por benevolência? Acha mesmo que o filho do Criador, que tem muito amor, muito carinho, que veio com responsabilidade cumprir aquilo que o pai determinou, iria dizer: mulher, vai-te embora, ou coisa semelhante? E que ensinamento ele estaria dando a seus discípulos? Portanto,
é uma narrativa essa parte, tá? Que esse discípulo, ou seja lá quem foi, disse: despeça ela, manda embora, que ela está perturbando. Não é verdade isso. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Orgulho. Nesse trecho aí está demonstrando que esse Jesus aí é um orgulhoso. É daquele judeu orgulhoso. Eu vim só para estar no meio dos judeus. Quero saber de quem não é judeu não me interessa. Entendeu? Eles taxaram isso, ou seja, atribuíram esse orgulho a Yahshua. Mas Yahshua não é assim, nunca foi e nem será assim. Entendeu? Mas, irmão, e qual seria a narrativa correta? A correta seria, se o compilador fosse honesto na escrita, ele teria escrito da seguinte forma: e aproximou-se uma mulher cananeia, entendeu? Pedindo benevolência, pedindo socorro a ele, e ele prontamente atenderia a ela, porque ela também era ou é um ser humano. E ele atenderia. E determinou a libertação da pessoa que ela queria. Essa seria a narrativa correta. Mas ele, os judeus, o narrador, o compilador judeu, tá? machista, disse não. Disse completamente diferente. Mas vamos ver o que aconteceu. Além disso, ainda xingou a mulher. O que jamais o meu Yahshua Mashiach diria uma coisa dessa para uma mulher. Jamais. Jamais. Seria racismo, seria orgulho, seria completamente, está completamente fora do padrão, tá, de personalidade de Yahweh e do seu filho Yahshua Mashiach. Completamente fora da personalidade de Yahshua. Mas vamos ver a história, a narrativa falsa. Dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso é orgulho. E ela disse: sim, Senhor. Desprezo. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Desprezou a mulher. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Veja que o compilador fez, usado por Satanás. Ele criou uma narrativa de orgulho, criou uma narrativa de machismo, entendeu? E depois quis consertar. Ele mostrou benevolência nela e disse: a tua fé, tu tem muita fé. A história verdadeira é essa final, quando ele diz: mulher, a tua fé é grande, vai, seja feita a tua vontade, de acordo com a tua vontade. Essa seria a história verdadeira. Mas o compilador, entendeu? Ele fez usou dessa criatividade maligna, atribuindo essa ignorância a Yahshua. Atribuindo essa ignorância a Yahshua. Mas Yahshua jamais diria isso. Jamais insinuaria que aquele povo, aquela mulher seria uma cadela. Porque é isso que ele quis dizer ali nas palavras. Jamais ele diria: olha, mulher, eu não vou fazer nada não, você não é nem judia, não é? Ele jamais diria isso, irmãos. Coloque isso na cabeça. E você, meu amigo, que prega aí nos altares, não diga mais essas coisas não, que isso é uma mentira, é um engano. Não houve essa passagem, não houve essa parte. Entendeu, irmãos? Vamos às frente. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. Presta atenção, irmão. Ele vamos sair dessa cena, agora vamos para outra cena. Ele agora vai à beira do mar, para o mar da Galileia, que na verdade não é mar, vocês sabem que é água doce lá. Mas vamos lá, está escrito mar. Então ele vai àquele lago da Galileia, tá? E dali ele se dirige para um pequeno monte. Não é uma montanha de 50 metros de altura, não. Era um pequeno monte. Ele se senta lá, que ele gostava de ficar segundo o que está escrito, sempre numa montanha, sempre seja ela pequena ou grande, ele gostaria de ficar. Então ele vai para lá. E para lá também vai uma grande multidão. Mas preste atenção onde está a mentira que o compilador inventou e criou. A história que o compilador fez. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos,
cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus. E ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, até aí está certo, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver. Até aí está e correto. Glorificava o Deus de Israel. A Iau de Israel. Até aí está certo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: agora vem a mentira. Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Peraí, calma aí. E Alcha, olhar para os discípulos, veja a ignorância do compilador, achando que todo mundo seria burro no futuro. Veja só. Ele olha para os discípulos e diz: olha, eu estou morrendo de compaixão, estou compadecido. Já faz 3 dias que esse povo está conosco. Eu não quero mandar eles embora com fome. Isso é a versão que está escrita. Será que isso é verdade? Claro que não. Sabe por quê? Porque antes disso aconteceu um milagre, segundo a versão bíblica, e tinha sobrado lá atrás alguns pães. E vai estar aí a prova. Dos pães que sobraram lá atrás, sabe quantos tinha? Nessa versão agora, que foi tudo em seguida, segundo o que está escrito. Mas vamos ver quantos pães tinha. Tem mais mentira pela frente. Portanto, Yahshua não disse isso. E nem fez o que vai ser dito agora na frente. Não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Que caminho? Que caminho? Peraí, que caminho? Eles estavam na beira do mar, do rio, do mar, irmãos. Do mar da Galileia. Eles estavam à beira. Que deserto é esse? Que caminho? Que caminho? Eles poderiam ouvir o sermão. Os que foi curados vão para casa, entendeu? Foram para casa. E ali todo mundo ia para suas casas, que moravam tudo próximo ali, irmãos. A narrativa está furada. Os discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal... Que deserto? Eles não estavam no deserto, irmãos. É só você pegar aí o Google aí e perguntar. Entendeu? Que distância fica o deserto mais próximo do Mar da Galileia? Quantos quilômetros? Você vai ver, eles não estavam no deserto, irmão. Tanto é que na leitura seguinte que você vai ouvir, ele volta para o Mar da Galileia e atravessa o Mar da Galileia para outra banda. Então não estava essas coisas. Isso é uma mentira, é um engano, irmãos. Preste atenção na história. Tá certo? Vamos lá. É uma narrativa. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Não foi 5 pães, nem 6. Tinha que ser o quê? 7. Conta do mentiroso. 7. 7. Não se esqueça do vídeo passado que eu já falei sobre o número 7, que não é o número do Criador, pela numerologia. Não é. Tá? Isso aí foi atribuído ao Criador, esse número 7, e muitos batem no peito e dizem que é o número da perfeição. Isso é mentira de Satanás. Não é. O número da perfeição não é o número 7. Mas veja que ele botou o número 7. E 3, os 3 peixinhos. Vamos lá. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Muito bem. Mais uma vez, atribuição de mágica ao Filho do Criador. Yahshua Mashiach, amados irmãos e aldins, não é mágico. O Yahshua Mashiach não trabalha com coisas artificiais. Não é mágica, ele não fazia magia. Isso é mágica, não é milagre. Irmão, é o milagre dos 7 pães. Mentira de Satanás. Mentira. Não é mágica, ele não trabalha com mágica. Ele trabalha com coisas reais. Sabe o que é? Qual seria a versão verdadeira? Yahshua terminou o sermão, curou. Pessoal, por hoje chega. Vão para suas casas. Vamos se alimentar. Amanhã eu estarei aqui, eu estarei em tal lugar. Vocês podem me acompanhar. Mas volte para suas casas. Essa é a verdade que Roma esconde de nós. Roma esconde de nós essa verdade, irmãos. Vamos continuar?
E todos comeram e se saciaram, Ah, e levantaram do que sobejou sim. 7 cestos cheios de pedaços. Olha só. Olha. Presta atenção, irmão. 7 cestos cheios de pedaços de quê? De pão. E cadê os peixes? Comeram. O bem bom comeram, deixaram os pão seco. É uma história engraçada, né, irmão? Isso não é milagre. Se trata de magia. E Alcha não trabalha com magia, não. E Alcha trabalha com coisas real. As curas foram reais? Foi. Os milagres das curas foram reais? Foi. Mas o milagre de pão, não. Tá repetindo o que o compilador escreveu lá atrás. Você lembra? Dos outros pães que se multiplicaram, os peixes também? Tudo mentira. Tudo para enganar. As casinhas hoje fazem essas questões, usam esses trechos, entendeu? Para dizer que vão multiplicar o salário das pessoas. O seu salário vai se multiplicar. Deposite seu dízimo. Deposite, senão o devorador vai destruir você. O migrador, o demônio vai destruir as coisas. Você tem que depositar. Não se preocupe, meus irmãos, que vai ser tudo multiplicado. Está aqui escrito em Mateus que o Jesus vai multiplicar tudo na sua vida. Mentira de Satanás. Tá? Se você quer a sua vida de sucesso, trabalhe. Você quer crescer, tá? Quer prosperar, trabalhe. O Criador vai te dar sabedoria para que você trabalhe e ganhe o seu. Por quê? Porque está escrito no começo: com o teu suor adquirirás o teu pão de cada dia. Mas não com propósito, com milagres falsos, não. Tá? Então vocês das casinhas, parem de mentir para o povo. Está na hora de parar, porque vocês vão pagar por isso. É o cego guiando o cego, com mentiras e enganos. Vocês parem com isso. Vocês vão pagar por isso. Se vocês continuar, se não se arrepender, se não aceitarem Yalcha como seu salvador, vai queimar sim no fogo do inferno. Não tem conversa, não. Não tem, não. Com Yalcha não se negocia salvação, não, irmãos. Entendeu? Não tem isso, não. Ou é ou não é. Só existem 2 caminhos. Essa é a verdade. Então continuar com uma história, com uma mentira dessa, que o Criador vai multiplicar a sua renda, que você vai passar o cartão lá, as suas contas estão pagas. No Chamaí não tem banco, não, viu? Não tem banco lá, não. Tá? Onde tem banco é no inferno, que está falindo os bancos do inferno. Então tenha cuidado, viu? Onde você deposita a sua fé. Os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, olha aí, entrou no barco e dirigiu-se ao Olha aí, despediu a multidão. Sabe quando é que ele fez isso? Logo lá na frente. Não foi 3 dias, não. Foi só um dia de milagres. O evento aconteceu em um dia. E ele despediu a multidão. A versão verdadeira seria essa. E ele despediu a multidão. O pessoal foi embora. Ele entrou no seu barquinho, no barco dos apóstolos, junto com ele, e foi-se embora para o outro lado. E ponto final. E o resto é balela, é conversa, é mentira. de Magadã. Foram para o outro lado, para Magadã. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu lá, né? Então vejam só. Isso é o que acontece. Então agora, irmão, nós